Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. E o texto bíblico nos diz o seguinte: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Não será. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita aí, irmãos, a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Muito bem, eu tenho falado com os irmãos aqui na rádio, na web rádio, no programa Jesus e a Salvação, a respeito, meus irmãos, do propósito do apóstolo Pedro em mostrar para a igreja que ela está no processo de crescimento. E é isto que tem que realmente acontecer, tá bom? A vida cristã, ela não pode ser estagnada, parada, não. É de um amadurecimento, tem o processo de edificação, tem o processo de crescimento. O cristão, ele chega para Jesus como está. A mensagem é essa: venha como está. Não importa o seu estado, não, o estado bruto da pedra que foi achado na natureza. Porém, não pode ficar como está. Vai haver mudança, vai haver transformação. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que aquele que começou em vós a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Então, é esta a mensagem do Evangelho, uma mensagem de resgate de uma vã maneira de viver, uma mudança de vida, transformação de vida. E essa transformação, ela vai ocorrer pela renovação do nosso entendimento. Mas, para que esse entendimento seja renovado, é necessário a palavra de Deus, água limpa, que vai entrando e vai tirando a sujeira e vai deixando aquilo que é puro, aquilo que é limpo. Ou seja, vai saindo as coisas do mundo e vai ficando aquilo que é de Deus. Coisa maravilhosa, as coisas extraordinárias, o sobrenatural de Deus vai ficando então em nós. E assim a nossa vida está sendo transformada de glória em glória. Se você identifica alguma coisa na tua vida que é pertencente ao velho homem, peça graça a Deus para que isso seja arrancado, seja tirado. E agora, então, para reforçar, para fundamentar isso que nós acabamos de falar, nós temos aqui esse texto do apóstolo Pedro, no verso 1, então, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos. Irmãos, olha, malícia é espírito, então, de maldade, ou seja, existe aí o dolo
que é quando se esconde o motivo maligno que procura alcançar, tá bom? Então temos que tomar cuidado com isso, porque tudo característica daquele velho homem. Ou então também as coisas, né? A hipocrisia está aqui também dentro desse tema aqui de malícia, de engano, de fingimento. É a hipocrisia, que é uma aparente honestidade, quer demonstrar uma honestidade que não existe. Hipocrisia. E por fim, maledicências. Maledicências são coisas que prejudicam os outros e quem pratica isso faz para o seu próprio bem, em detrimento do bem dos outros. E não é isso que nós estamos aprendendo aqui com o apóstolo Pedro. Ele está nos orientando a preferirmos em honra os outros. Então, abrir mão até mesmo de coisas nossas para que o outro seja favorecido. Este é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E os leitores desta carta, eles viviam naquela ocasião como forasteiros, como estrangeiros. Por quê? Ora, primeiro ponto que realmente, fisicamente, literalmente falando, eram judeus que estavam espalhados pela Capadócia, pela Galácia, pela Ásia, pela Bitínia, tá bom? E nessas regiões eles eram muitas das vezes hostilizados por não fazer parte daquele grupo. Por outro lado, também nós colocamos como a situação espiritual nossa, porque nós somos de Deus e habitamos num mundo que é do maligno. Olha só, irmãos, o mundo jaz no maligno e nós, quanto cristãos, estamos vivendo, nós estamos inseridos nesse mundo. Lembra que Jesus disse: Pai, eu peço ao Senhor que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos inseridos neste lugar. Porém, não somos coniventes com as atitudes deles e tampouco com as atitudes do velho homem que antes existia em nós. Então, devemos deixar a malícia, devemos deixar engano e devemos deixar fingimentos, invejas e todas as murmurações. E agora, desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Pedro faz essa comparação aqui com uma criança recém-nascida. E a criança recém-nascida, ela tem uma fome tremenda, né? Ela não tem hora, não. O estômagozinho dela roncou ali, ela apronta aquele berreiro e ela quer mamar. Ela quer mamar. E se a mamãe não der mamar para ela, ela abre o berreiro e grita e quer porque quer mamar. Então, irmãos, nós, como meninos novamente nascidos, esta comparação com a nossa vida espiritual, preste bem atenção. Se você, ou se alguém, tá bom? Se alguém que se diz cristão não tem prazer em estar no momento de oração na igreja, porque quem não ora na igreja vai dizer que ora em casa? Ah, para, não tem jeito, né? Então não tem desejo de oração, não tem desejo de estar na igreja para o aprendizado bíblico, não tem prazer de estar lá no estudo bíblico, e tampouco vai ler Bíblia em casa. Você acha que vai arrumar? Se lá na igreja há um tempo separado, específico para o estudo bíblico, não tem desejo de ir, vai ler Bíblia em casa, com televisão à disposição, com redes sociais, com internet à disposição, ou qualquer outro tipo de entretenimento? Não vai. Então, se caso alguém não tenha prazer em estar no culto, ou está com dificuldade para congregar, está com dificuldade para ir em estudo bíblico, não tem desejo nenhum de estar em estudo bíblico, olha, preste atenção, você está com problema. Você está com problema aí espiritual, na sua saúde espiritual. Porventura deixamos de nos alimentar fisicamente?
Já imaginou você quando às vezes pega aquela gripe forte e você perde até o desejo de se alimentar? Às vezes é apresentada aquela mesa no almoço deliciosa, você olha assim, embrulha o estômago. Ou então você experimenta, a boca tá amarga. Tá todo mundo se deliciando, experimentando, saboreando e a tua boca amarga. Você não consegue perceber ali o sabor do alimento. O teu corpo físico não está bem. Agora raciocine assim comigo no mundo espiritual. Você tem uma vida espiritual, há um homem interior aí em você, uma vida que o Senhor Deus tem te dado. O seu homem interior precisa se alimentar do quê? Precisa se alimentar da palavra de Deus, precisa se alimentar de oração. Agora, se não está havendo esse desejo, e não é qualquer desejo, Pedro fala aqui, desejai afetuosamente. É como aquela criança que eu disse que grita, deseja. Eu estive na igreja ensinando na terça-feira e falei para os irmãos que estavam lá reunidos que se realmente a igreja ela entendesse a importância de um estudo bíblico, ela sempre estaria cobrando do pastor, do seu líder, mais estudos bíblicos para aprender mais. Isso é desejar afetuosamente leite racional. Não é qualquer leite. Que tipo de alimentação que hoje os homens estão buscando espiritualmente? Alguns tipos de pregações que não trazem edificação, que não trazem, irmãos, um crescimento para nós. Só mexe às vezes com o ego, só mexe às vezes com o emocionalismo nosso, com a parte emocional, nos deixa para cima, deixa, e ficamos animados, ficamos. Daquele tipo que me lembra aqui do pastor Cláudio Duarte, que uma mensagem dele que eu ouvi, que dentro da igreja, o pastor começou a incentivar os irmãos e aí falar para os irmãos que ia vencer, que ia vencer, que ia vencer. O irmãozinho lá está passando uma dificuldade tremenda e ele disse, eu vou vencer. Ele foi convencido de que ele foi vencer. E terminou o culto, ele foi embora com a mensagem do pastor na cabeça, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Dormiu pensando, eu vou vencer. No outro dia, eu vou vencer, eu vou vencer. Quando deu meio-dia, eu vou vencer? Eu vou vencer? Percebam? Já está com dúvida. Por quê? Porque aquilo mexeu com o emocional dele. Ele foi convencido de que era vencedor, mas no dia a dia dele mostrou que não, ele é um derrotado. Agora, se nós desejarmos afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Só há um jeito de haver crescimento espiritual, é nos alimentando da palavra de Deus, pura. Às vezes, algum tipo de mensagem que eu trago aqui é confrontante. Pois é. Mas eu tenho que ouvir isso? Legal. Tem que ouvir isso, sim. Tem que ouvir para te confrontar. É a palavra de Deus. Deus quer que você mude. Porventura, nós vamos ser coniventes aí com mentira, com fraude, com alguma coisa que era diante do nosso velho homem? De forma nenhuma. Agora a nossa vida é outra. Então vamos desejar o leite racional, não falsificado. Viu? Não falsificado. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Agora, se já não provaste ainda, então não tem que desejar mesmo. Quem não deseja esse leite racional, quem não deseja estar em oração, quem não deseja estar envolvido com os irmãos, não tem comunhão com os irmãos, não consegue ter comunhão com os irmãos, você é religioso. Você trocou de igreja, você só trocou de religião, você não está ainda experimentando um novo nascimento. Você ainda não é nova criatura em Cristo. Você ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo tem prazer nestas coisas aqui, estar com os irmãos, viver em comunhão com os irmãos. Está no Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem prazer nessas coisas. Vida transformada. Vida que foi mudada pelo poder de Deus. Agora,
está com gracinha dentro da igreja, não consegue passar na mesma porta com outra pessoa, então você não teve a sua vida mudada ainda. Você está há 10 anos, 15 anos na igreja e não houve mudança, então preste atenção, está precisando nascer de novo. Não vá fazer igual Nicodemos, que era príncipe dos fariseus, chega para Jesus e elogia Jesus pensando que ia receber elogio também. Não, Jesus olha para ele, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Nascer de novo é nascer do alto, é nascer da vontade de Deus, é ser nova criatura. E a partir daí vai desejar o leite racional, não falsificado. Deixe desse negócio de oba-oba por aí. Se aceite numa igreja para ouvir a pregação expositiva. Se aceite numa igreja para ouvir um estudo da palavra de Deus. Comece a frequentar a escola bíblica dominical. Se você não gosta de escola bíblica dominical, você não nasceu de novo. Não fique se enganando. Não fique com fingimento. Você fica com fingimento, engana os outros e se engana a si mesmo. A última trombeta vai tocar. E quando tocar, você vai ficar para o lado esquerdo. E daí não vai ter outra oportunidade. Não gosto de escola bíblica dominical, não gosto de estudo. Não gosto da pregação daquele irmão. Irmão, a pregação não é do irmão. A pregação é a palavra de Deus. Você não tem que gostar da minha pregação, você não tem que gostar do meu estilo, você tem que gostar da mensagem que eu prego, você tem que gostar da palavra de Deus. Você é menino novamente nascido, você não tem que ter prazer na minha eloquência, na minha homilética, não, você tem que ter prazer, a tua alma tem que desejar a palavra de Deus. Você tem que ser como o salmista que disse que como um cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A tua alma tem que suspirar por Deus, não por pregador, não por pastor. É evidente que depois que você tem aí o prazer das coisas de Deus, na mensagem de Deus, aí sim você vai olhar para o pastor, para um irmão, para uma irmã que prega, que ensina. Aí sim, não despreze os irmãos que pregam e que ensinam, não. Não despreze, não. Eu louvo a Deus pela tua vida que tem estado comigo, tem me acompanhado, mas primeiramente é por causa da mensagem que eu prego. Porque se dependesse da minha pessoa, irmãos, eu não teria o número de pessoas que eu tenho hoje na igreja. Porque hoje os irmãos da igreja sabem o quanto eu sou pesado. E às vezes firme na decisão. E da organização que eu aprecio, que eu prezo aqui na congregação. Mas os irmãos estão comigo por conta do que Deus tem feito nas nossas vidas. Tá bom? Então, já provaste que o Senhor é benigno? Já provastes do Senhor? Então tu és novo convertido. Então tu és um menino novamente nascido. E aí você tem que desejar a palavra de Deus. Então, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes a Deus sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Então o Senhor diz aqui, e chegando-vos para ele a pedra viva, pedra que vive. Chegue para a pedra que vive, não é uma pedra morta, não. Jesus já ressuscitou. É pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Jesus foi reprovado. Jesus foi reprovado, foi perseguido, maltratado, como rei que era. Colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho. E você está procurando aplausos? E você está procurando honra nessa terra? E você está procurando apoio nessa terra? Não, ele como pedra viva foi reprovado na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha o que Pedro está nos ensinando.
Jesus disse, aquele que quiser seguir após mim, primeiro, renuncie-se a si mesmo. Tem que morrer para si mesmo. Tem que morrer para a sua vontade, para a tua própria vontade, para teu próprio querer, para os teus próprios projetos. Tem que morrer o velho homem. Renuncie-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Fez essas duas coisas? Agora segue-me. Seguir Jesus é o que? Andar atrás? Não, o termo seguir aqui nos evangelhos não quer dizer seguir atrás, ir após só, não. É fazer o que ele faz, é viver como ele viveu. É viver a vida do Senhor Jesus. E qual que foi o primeiro momento de Jesus no seu ministério? Rejeição. Rejeitado pela obra que Deus tinha para realizar através de Cristo Jesus, os homens não entenderam e o reprovaram. Os homens reprovaram, mas Deus o elegeu, o Pai o elegeu como uma pedra, irmãos, preciosa, eleita e preciosa para Deus. Vós também, pedras vivas, pedras que vivem. Tem alguém morto aqui? Tem alguém morto aqui? Se estiver morto aqui, tem que viver, tem que ressuscitar. Nós todos estamos vivos? Maravilha. Pedras que vivem. Então nós somos edificados agora a casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecermos a Deus sacrifícios espirituais. Então, quem é a pedra de esquina? É Cristo. As outras pedras pegam o alinhamento da pedra de esquina. Não pode sair fora. Tem que estar alinhado com aquela pedra de esquina. A pedra de esquina é Cristo. É viver como ele viveu, é amar como ele amou, é perdoar como ele perdoou, é conviver com os diferentes, é viver com aqueles que pensam diferente de nós, é conviver, é estar junto. Jesus esteve junto. E o engraçado, viveu no meio de publicanos e pecadores, mas não viveu a vida deles. O estar junto com as pessoas não quer dizer que eu tenho que viver como eles vivem, ou como elas vivem, não. Não tenho. Eu vivo a vida de Deus. A minha vida é a de Deus que está em mim. E eu influencio o lugar onde eu estou. É isso que temos que fazer. É ser alinhado por Cristo Jesus. E daí, irmãos, ser edificados, casa santa, uma casa espiritual, um sacerdócio santo. Veja, tem edificação, tem crescimento, tem amadurecimento. E daí começamos a apresentar ao Senhor Deus sacrifícios espirituais. Tem que ser agradável. Não é porque você agora está na igreja que você pode chegar diante de Deus e oferecer o que você quer, como você quer, a hora que você quer. Não, você vai oferecer a Deus sacrifícios que sejam agradáveis a Deus. Vamos perguntar para Deus: o Senhor tem se agradado do que eu tenho trazido? O que o Senhor acha? Eu tenho sido para ti como Abel ou como Caim? Meu Deus, nós temos que agradar a Deus com os sacrifícios que apresentamos a Ele. E aí, então, para ser agradável a Deus, tem que ser por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a porta. Cristo Jesus é o meio pelo qual eu me aproximo de Deus. Porque qualquer homem que se aproximar diante de Deus sem Jesus Cristo, irmãos, o Senhor vai olhar para nós e vai nos encontrar o pobre, miserável pecador. Não, nós vamos ser consumidos. Agora, se nós estivermos revestidos de Cristo Jesus, com a marca do sangue, nós chegamos diante de Deus e Deus olha para nós e acha quem? Eu diante de Deus hoje, o Senhor Deus olha para mim e vê quem? Vê o Denilcinho? Não. Deus olha para mim e vê o filho dele. Vê o filho dele em mim. Então ele estende as mãos e fala: pode se aproximar, se achegue. Então nós ofertamos ao Senhor um sacrifício espiritual agradável por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então fica essa mensagem para a nossa meditação nesta oportunidade. E que nós possamos, como novos meninos que somos, recém-nascidos, novamente nascidos, nós venhamos desejar o leite racional e por ele nós vamos crescendo, amadurecimento, viu?
aperfeiçoamento, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 4. Nós vamos passando por um processo de aperfeiçoamento. Nada de ser o mesmo que nós fomos ontem. Hoje nós vamos ser melhor. Nós começamos aqui na segunda-feira, viemos para terça, para quarta, a cada dia buscando ser melhor do que nós fomos anteriormente. Não é ser melhor que os outros, é ser melhor, primeiro ser melhor que nós mesmos, fazer melhor do que nós fizemos ontem. Agradar a Deus hoje mais do que agradamos ontem. Isso é ser melhor. Isso é estar passando por um processo de aperfeiçoamento. E é isso que Deus quer fazer conosco, até que cheguemos à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando cada vez mais e que você passe por esse processo de aperfeiçoamento, de crescimento e de amadurecimento. Crescei na graça e também em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Amém.